Falar sobre Padre Cícero, como eu já disse anteriormente, é instigante. Para que a gente tenha uma ideia da relação do Padre Cícero com a sociedade, vejam algumas formas, alguns adjetivos que normalmente nós encontramos nas leituras e até nas entrevistas que fazemos sobre o Padre Cícero. Meu padim, como era respeitosamente chamado pelos romeiros pobres e ricos. Conselheiro, amigo, político benfeitor, adversário implacável, coronel de batina e até protetor de cangaceiros. São adjetivos que até hoje estão presentes no imaginário popular. E protetor de cangaceiro. Nunca uma definição causou tanta polêmica em relação ao Padre Cícero. Essa relação do Padre Cícero com Lampião. Boato ou verdade, o certo é que a gente, estudiosos ou curiosos, afirmam, mesmo sem conhecer a história, que o Padre Cícero era protetor de cangaceiros. Inclusive, tem gente que chega a confirmar que a patente de capitão recebida por Lampião teria sido dada pelo Padre Cícero. Roberto, qual a sua opinião sobre essas duas questões? O Padre Cícero na condição de protetor e o Padre Cícero na condição de que deu a patente de capitão a Lampião. Bom, irmão, é muito importante a sua pergunta, porque durante a vida do Padre Cícero, e principalmente após a sua morte, né, recrudesceram os discursos contrários à forma como aconteceram alguns fatos aqui e como esses fatos impactaram na biografia do Padre Cícero. E esse tema que você tocou é muito importante. Então, começar pela questão do protetor de cangaceiros, né, como se coloca. O único caso, né, confirmado de que o Padre Cícero interviu favoravelmente em relação a uma pessoa que havia transgredido a lei seria o caso do Augusto Santa Cruz, né? E vale salientar que o Augusto Santa Cruz ele veio da Paraíba para o Ceará, né, com o aval do presidente do estado do Ceará, né, o desembargador Nogueira Cioli. Então, ele chega aqui, se estabelece em Juazeiro, passa algum tempo, e nas correspondências do Padre Cícero são encontradas, inclusive, cartas que o Padre Cícero havia enviado para o Augusto Santa Cruz, né, dando notícia de fazendas, dando notícia de meios para que o Augusto Santa Cruz ele se afastasse de Alagoa do Monteiro e findasse com aquela peleja que tinha sido iniciada lá e que foi bastante sangrenta, como nós bem sabemos. De outra forma, o caso da vinda de Lampião não foi uma vinda que o Padre Cícero tivesse tido essa articulação, né? As fontes, elas nos indicam que a articulação foi orquestrada por terceiros e o posicionamento do Padre Cícero em relação a Lampião foi de contrariedade à sua estadia aqui em Juazeiro do Norte. Agora, não é correto, né, que se impute ao Padre Cícero, né, os ônus das ações de terceiros, né? Lampião esteve em Juazeiro, é um fato, né? Existem indícios muito fortes de que eles tenham se encontrado, inclusive mais de uma vez, né? Mas em ocasiões onde o Padre Cícero não estava, como o que o proclamou até Juazeiro do Norte, ou como quem estivesse lhe dando guarita. Né? O Padre Cícero ele recebia, sim, muitas visitas, né? A casa dele era sempre bastante visitada, mas era uma casa que estava localizada no centro da cidade, né? E até os seus oposicionistas, né, não ousaram, os oposicionistas que eu falo, do período político que viviam em Juazeiro, não ousaram, né,
atribuir a ele essa pecha. Então, a gente sabe que o Dr. Floro, ele tinha, sim, uma relação muito forte com cangaceiros, com jagunços, com cabras, né? Alguns muito valentes, né? Como o Zé Terto, o Zé Pinheiro, né? Pessoas que eram provados, que eram testados, como o pessoal diz, né? Nas pelejas bélicas daquele período. Né? E aí, quem quiser atribuir isso ao Dr. Floro, existe materialidade, né? Existem, enfim, diversas fontes que nos permitem chegar a um discurso mais homogêneo nesse sentido. Agora, em relação ao Padre Cícero, né, não tem fonte. E aí, se não tem fonte e você imputa uma coisa, então é na base do achismo. E na base do achismo eu não considero uma pesquisa séria. Né? Tem muita gente que atribui a ele coisas que não tem materialidade para provar. Né? Algumas pessoas que, se estiveram em Juazeiro, estiveram por alguns dias, né? E que têm uma bibliografia resumida, que não tiveram acesso à documentação primária, né? Que não tiveram acesso a depoimentos, né? E relatos de pessoas que, inclusive, como eu citei, eram oposição ao grupo político do Padre Cícero aqui em Juazeiro, e terminam fazendo um revisionismo do que já está posto, né? E eu acredito que essa não é a melhor forma de fazer a pesquisa histórica acerca de uma biografia tão complexa quanto a do Padre Cícero. Agora, avançando para essa questão da patente, Lampião nunca recebeu patente de capitão. Por quê? Porque o Padre Cícero não fazia parte da estrutura militar daquele período, né? O doutor Floro, ele recebeu as honras de general honorário após o seu falecimento, né, ocorrido em 1926, e a documentação que o Lampião recebeu foi uma documentação expedida coercitivamente, né, isso é importante afirmar, por um funcionário do Ministério da Agricultura. Né? Ele tinha papel com brasão da República e foi, né, obrigado a lavrar essa documentação, mas ela não tinha valor legal algum. Né? Ele teria autoridade para emitir um documento que estivesse, né, relacionado às suas funções perante o Ministério da Agricultura aqui. Mas a gente sabe que conferir patente é uma responsabilidade que cabe a quem estivesse ligado ao Ministério da Guerra, né, às Forças Armadas do período, né, enfim, né, a Marinha, o próprio Exército. A aeronáutica ainda não existia naquele período, existia só a aviação do Exército e a aviação da Marinha. Né? Então, essa documentação que Lampião recebeu, depois ele mesmo tomou ciência, né, já aqui fora do Juazeiro, que essa documentação não tinha validade e que ela foi expedida, né, com a finalidade de aplacar o ânimo dele, justamente porque o Padre Cícero teria se negado a fornecer esse documento. Né? Segundo alguns pesquisadores aqui da velha guarda, né, como a gente chama, o Padre Cícero teria afirmado justamente isso, que não tinha autoridade, não tinha capacidade de expedir um documento de patente, qualquer que fosse, né, a envergadura da patente, né, quiçá para capitão. Então, é bom que isso fique esclarecido para o telespectador, né, que ele saiba que, com efeito, de fato, essa patente ela foi expedida de um modo irregular, sem qualquer validade jurídica e não pelo Padre Cícero. Muito bem esclarecido, muito bem colocado por Roberto essa questão, tanto do caráter de ser protetor de cangaceiro, como a questão de patente. Mas, Roberto, a gente sabe que muitas pessoas que se dizem estudiosos, pesquisadores, para gerar polêmica e até o intuito de querer aparecer ou vender, vai continuar afirmando as duas coisas, né? De que o Padre Cícero... Agora, como você diz, não tem sentido você bater na mesma tecla quando as fontes, né, elas encaminham o pesquisador para o lado oposto.
É aquela questão, né, Lemuel? O sujeito ele tem a liberdade de falar, né, e escrever o que bem entender. Agora, ciente de que aquilo está sujeito a passar pelo crivo, né, da crítica de outros pesquisadores, e aí cabe a ele decidir qual é realmente, né, o conceito que ele quer elevar, que ele quer receber perante esses pesquisadores. Né? Se ele quer realmente, né, ser visto como um pesquisador sério e que trabalha diante, né, da metodologia histórica adequada, ou se ele quer ser só mais um que escreve a respeito de um tema que já está bastante discutido. Né? A gente vê Exato. algumas obras mais antigas, e essas obras mais antigas ainda é passível de, de indulto, né? Porque a gente sabe que a pesquisa histórica era muito mais difícil antigamente, mas hoje a gente tem tanta documentação digitalizada, disponível, né? A partir da década de 70 e 80, o padre Antenor, da Ordem dos Salesianos, ele deu uma grande contribuição, fazendo a transcrição de documentos importantes. Dona Generosa Alencar, que foi um órfão que residiu na casa do padre Cícero desde a década de 10, também deu muitas contribuições importantes. Então, assim, o discurso que eu faço aqui agora, que o telespectador está assistindo, né, eu tenho como apresentar minhas fontes, tenho como apresentar o porquê que eu cheguei, né, a esse conceito. Vamos ver se né, quem faz o discurso afirmando de que ele protegia e que tinha um exército debaixo de sua asa, né, tem fontes também para mostrar. Né? Porque, assim, como Exato. eu disse, não é coerente você atribuir a responsabilidade de terceiros, né, a responsabilidade da ação de terceiros para o padre. Né? Eu acho É que é verdade. um equívoco muito sério. É verdade. Roberto, no episódio do milagre da Beata Maria Araújo, ocorreu aquele processo onde o padre Cícero foi afastado de suas atividades sacerdotais pela igreja. E também, a partir de leituras, estudos e acompanhamento de todo esse período de que o padre oficialmente esteve afastado das suas ações sacerdotais, temos informações de que há um processo de reabilitação e de beatificação do padre Cícero, né? Mesmo sabendo que, por parte dos fiéis católicos, o padre já é um santo. O padre Cícero é uma referência para o povo, é uma referência para os fiéis católicos. Como anda esse processo entre esse processo do padre Cícero, que eu creio que tem à frente a Diocese do Crato, né? Como é que anda esse processo de reabilitação e beatificação? São processos diferentes? Existe realmente dois processos? Eu gostaria que você esclarecesse para a gente aí toda essa situação. Lemuel, há alguns anos nós tivemos notícia de que houve, né, a reconciliação do padre Cícero com a igreja, né, e que a igreja estaria analisando aqui por meio do Núncio Apostólico do Brasil o andamento de outras fases do processo. Todavia, é uma questão ainda que está bastante distante da beatificação e da possível canonização também. Né? É importante que isso se conclua, porque o Padre Cícero serviu a vida inteira à Igreja Católica Apostólica Romana, né? Embora ele já seja canonizado pela Igreja Católica Brasileira. É, e do ponto de vista popular, como você citou, ele já é santo, reconhecido, né? E atestado e testado, mas é, é muito importante que haja essa reconciliação, que haja esse reparo, né? Porque o que nós temos ciência é que em 1897 o padre Cícero foi a Roma, em Roma ele consegue a documentação que o reabilita, e essa documentação foi solenemente ignorada pelo bispo do Ceará, à época, o senhor Dom José Joaquim Vieira, né? Dom Joaquim, que sempre teve uma posição, sempre teve, né, uma atuação bastante parcial no caso do milagre de Juazeiro.
né, no caso da questão do padre Cícero. Ele sempre se posicionou primeiro como cético, depois desaconselhando qualquer divulgação, e quando a divulgação ocorreu pelo reitor do seminário, ele insistiu para que o padre Cícero negasse os fatos, né? E o padre Cícero não negou, né? Ele seguiu outras ordens, mas ele era incisivo e dizia que o que ele acreditava ele não poderia negar. A primeira comissão, designada pelo bispo, ela conclui que o milagre realmente não teria explicação plausível do ponto de vista científico, né? E o bispo ele ordena a instauração de uma outra comissão. Ou seja, né, é uma questão contraditória, porque o senhor bispo ele ordena a criação de uma comissão composta por pessoas que ele julgava idôneas, e porque essas pessoas atestaram algo que não estava de acordo com o que lhe era agradável aos ouvidos, ele designa uma outra comissão, e essa comissão sim emite o parecer, né, negando os fatos e dizendo que não tinha qualquer indício de que fossem miraculosos. Então, o bispado do Ceará, né, a diocese do Ceará, ela se posicionou, enquanto o Dom Joaquim ele era responsável por ela, sempre de um modo bastante controverso, né, onde o Dom Joaquim ele mais fazia o papel de advogado do diabo, né, que é o nome, né, o apelido que se deu a uma espécie de promotor que existia nos processos de canonização da Igreja no século XIX e no início do século XX, né, ele era o famoso advogado do diabo, era o promotor responsável por fazer acusações contra a pessoa que estava ali sendo analisada, né, sua biografia. Então, ele sempre teve essa posição contrária e assim como o Dom Quintino, que foi o primeiro bispo daqui da Diocese do Crato, né, a princípio, ele, quando era mais jovem, esteve em Juazeiro, né, no início da década de 10, por volta de 1904, quando houve a questão, né, com o Coronel Belém. Ele se retira para Juazeiro. Aqui em Juazeiro ele passou algum tempo, alguns meses, e ele era uma das pessoas que afirmava que o milagre de fato teria acontecido, que ele o defendia, mas posteriormente, com o surgimento, né, da possibilidade da instalação da diocese em Crato, e até um pouquinho antes disso, né, o Dom Joaquim ele consegue se aproximar ainda mais do Dom Quintino, e o Dom Quintino muda de posição. Então, são fatos importantes que a gente exponha, né? E que o leitor também ele possa buscar, o espectador também possa buscar, enquanto leitor, obras como o material que o Ralph de la Cava produziu, material muito bom, né? Para que ele possa se inteirar um pouco mais sobre como foi o andamento do processo junto à Igreja Católica naquele período. E ele possa enxergar também a atuação da Diocese do Ceará, posteriormente da Diocese do Crato, né? E quais foram as resoluções que vieram de Roma e que foram desobedecidas aqui, né? E vale salientar que Dom Joaquim ele tinha esse posicionamento constante, né, de negação a essas resoluções de Roma, talvez porque ele tivesse, né, uma relação até muito boa com o cardeal Dom Arcoverde, né, que era uma das principais figuras da Igreja Católica naquele período. Muito bom. Esclarecimento, muito bem feito. O nosso telespectador deu para perceber a clareza como o Roberto fez a sua narrativa, colocando as situações e o conflito muito mais imposto pelo bispo diocesano do que pelo padre Cícero, né, que estava na condição de defesa dos ataques que vinha sofrendo. Roberto, nós estamos caminhando para o encerramento da nossa entrevista e
essa pergunta que eu vou fazer para você, eu fiz para outros entrevistados sobre os outros temas que nós discutimos aqui. O que aproxima o Padre Cícero, o Juazeiro, toda essa história do Cariri, de outros movimentos, como Canudos, Contestado, Pau de Colher e Caldeirão, e tantos outros que existiram no Brasil, que torna esse movimento de Juazeiro uma história do Brasil, uma história nacional, e não uma história regional, local? Primeiro de tudo, Lemuel, eu gostaria de destacar, né, a uniformidade da posição dos órgãos, né, enfim, das instâncias superiores do clero brasileiro naquele período, né? Como eu já tinha citado, nós vivíamos um contexto de romanização que tinha se iniciado ainda no século XIX, e isso se prolongou durante décadas aqui no Brasil. Então, esses movimentos, eles eram, se o clero ele não apoiava a narrativa, mas ele também não a condenava, né? E eles eram taxados por uma parte da população, né, principalmente os formadores de opinião, as pessoas que tinham capital político e financeiro, como questões ligadas a fanatismo, né, e que feriam os princípios, né, do bom convívio social e etc. E em algum momento, né, esses movimentos enfim, essas figuras carismáticas, elas chegaram a incomodar em alguma medida o Estado, né? Então, o Padre Cícero, ele teve os conflitos dele, principalmente na questão durante a gestão do Franco Rabelo, né? Mas do ponto de vista político ele não sofreu tantas sanções quanto o Antônio Conselheiro sofreu, quanto o Beato José Lourenço sofreu, né? Até porque o Padre Cícero ele tinha muitos inimigos, mas ele também tinha muitos aliados e de certa forma os seus aliados eles suprimiam essa quantidade de inimigos, de pessoas contrárias, né? Então ele era uma pessoa muito influente e que era também muito bem relacionado, né? Então acredito que isso tenha sido um dos motivos para que ele tivesse tido essa vida tão longa, né? E que as ameaças e concretizações de ações contra Juazeiro elas tivessem essa representação menor em relação a esses outros movimentos que ocorreram aqui por todo o Nordeste e pelo Brasil também, né? Muito bem. Nós estamos chegando ao final e eu gostaria, Roberto, que você fizesse as suas considerações finais para que a gente concluísse o nosso bate-papo de hoje. Bom, irmão, eu, né, retomo agradecendo novamente pelo espaço, pelo convite, né? Para mim foi um prazer participar, expor um pouco do que eu sei sobre Juazeiro e do que ainda estou aprendendo sobre, né, o Brasil, sobre o Ceará, sobre a região do Cariri e sobre a minha cidade, Juazeiro do Norte, e figuras tão importantes que aqui viveram, como é o caso do Padre Cícero Romão Batista. Espero ter contribuído com o telespectador, né? Desejo boas pesquisas aos interessados, boas leituras e convido, né, ao pessoal conhecer o site do Cariri das Antigas, a nossa revista também, né, que está agora para sair a segunda edição, dia 15 de agosto, a pré-venda já está aberta, e reiterar aí meus agradecimentos. Ok. Agradeço a Roberto e convido o telespectador para acessar o canal Cariri das Antigas, para que você possa conhecer um pouco mais sobre a região sul do Ceará e também ter acesso à revista dirigida, editada por Roberto Júnior. E mais uma vez peço para você que está nos assistindo para dar um like no nosso canal, para se inscrever no nosso canal e compartilhar a nossa programação. Muito obrigado, Roberto, e até a próxima oportunidade a todos.